Olá, visto agora que a gente entendeu a importância da temperatura, a importância de medir a temperatura, vamos entrar um pouco mais a fundo nas propriedades térmicas de materiais. A primeira propriedade térmica de material interessante, importante, é que a gente chama de a expansão desses materiais em função da temperatura. Então tem esse vídeo muito interessante, onde esse professor demonstra a expansão de materiais, em particular a expansão da que a gente chama de tira bimetálica. Vocês vão ver que ele vai estar aquecendo dos dois lados desse material, que é uma tira bimetálica, e aquecendo dos dois lados, você vê que um lado ele começa a envergar, ocorre uma envergação desse material, dessa nossa tira bimetálica. E como vocês podem observar aqui, ocorre realmente uma expansão, uma envergadura, uma variação dessa em ângulo aqui desse objeto extremamente grande, né? Então, claro que aqueceu bastante ali com aquela chama, mas veja que ocorreu uma dilatação muito grande aqui deste objeto aqui, em função da sua variação de temperatura. Essa tira bimetálica, ela é muito utilizada em alguns sistemas, a gente vai ver logo mais. Portanto, quando você aquece o sistema, ocorre o que a gente chama de dilatação, tá? Ou expansão. Ocorre uma dilatação ou expansão do material em função da temperatura. Bem, por que isso ocorre, tá? Basicamente? Bem, de uma forma qualitativa, a gente pode imaginar os materiais, tá? Sólidos, por exemplo, como sendo conjuntos de átomos ligados por molas. Tá? Essa figura é, claro, uma figura somente para a gente tentar entender o que está acontecendo. As molas, no fundo, são nada mais nada menos do que ligações elétricas entre os nossos átomos que compõem esse nosso material. Então, essas molas que aparecem aqui, na verdade, são as ligações elétricas que acontecem, ligações covalentes, ligações iônicas. Tá? A gente pode, a princípio, caracterizar elas como sendo ligações via mola, tá bom? O que acontece? Acontece que quando nós temos esse sistema, a gente pode pegar em particular dois átomos. Vou pegar esses dois aqui, estão ligados entre si, através de uma mão. Qual que é a interação, qual que é a energia de ligação entre eles? Tá? Uma maneira que o pessoal utiliza para, classicamente, ver a energia de interação entre eles é um pessoal chamado de energia de interação de Lennard-Jones. Tá? São dois cientistas que estudaram esse sistema. Como funciona? Vou tentar explicar rapidamente para vocês como funciona. Imagina uma molécula, né, de dois átomos que está separada entre si, né, no modelo de Dalton aqui, tá, por uma distância R. Tá? O que pode acontecer com essa molécula? Bem, pode acontecer duas coisas, né? Em relação a ela se tornar cada vez mais próxima, mais separada. Se ela tiver cada vez mais separada, então imagina que eu vou estar separando elas. Né? Separo elas aqui. A distância R tornou-se grande. Elas não querem se separar, elas querem ficar cada vez mais atraídas. Ocorre o que a gente chama de uma atração. Vai ocorrer uma atração, uma energia, uma força de atração, que vai tentar atrair elas. E esse potencial de atração é proporcional, tá? Ele vai ser proporcional a 1 sobre R elevado. Novamente, vou fazer aqui rapidamente. Distância R, separar eles. Você vai ocorrer uma atração quando tem que separá-los. E esse potencial em função de R vai ser proporcional a 1 sobre R elevado a sexta. Quando eles se tornam mais próximos, tá? Cada vez mais próximos, vai ocorrer o quê? Eles não querem também ficar tão próximos assim. Vai ocorrer uma energia, né, uma força de repulsão. E essa força de repulsão, ela vai ter um potencial em função de R que vai ser proporcional a 1 sobre R a 12. Tá? Elevado a 12. Isso aqui tem um sinal de menos aqui, porque é uma força de atração vai ter um potencial negativo.
Então, se eu pegar esses dois e somar esses dois aqui no nosso potencial, o que nós temos? O potencial, quando ele está muito longe, os dois vão tender a zero. Quando está muito longe, os dois tendem a zero. Mas o potencial da atração é negativo, tá? Então, é negativo, então ele vem para cá. Ele vem para a parte negativa aqui. O outro potencial, ele é positivo, é 1 sobre R a 12. Só que vai a zero cada vez mais rápido, mas quando ele chega aqui cada vez mais próximo de zero, ele sobe muito mais rápido. Então, quando nós temos somente dois átomos, aí ocorre uma atração e uma repulsão entre eles em função dessa sua distância. Quando a gente soma os dois, nós temos o quê? Nós temos esse potencial, que a gente chama de Lennard-Jones, que eu já mostrei para vocês no slide anterior. E esse potencial de Lennard-Jones tem um fundo aqui, ó, tem uma posição de mínimo. Essa posição de mínimo é exatamente essa posição aqui, onde é a posição de equilíbrio dessa nossa molécula com dois átomos. Tá? Bem, e aí o que acontece? Quando eu aqueço, qualitativamente, quando eu aqueço, eu forneço mais energia, né? Fornecendo mais energia para esse meu sistema. Estou aumentando a energia do sistema. O que acontece agora que um espaço maior para se locomover, vai ter uma maior energia térmica. Essa maior energia térmica vai fazer com que a distância média entre as moléculas também fique maior. Pouca coisa maior, cada um, velocidade de Einstein aqui, mas pouca coisa maior. Quando eu forneço mais energia, também vai ficar cada vez maior. Novamente, na ordem de Anderson aqui. Quando eu forneço mais energia, a distância média também fica cada vez maior. Ou seja, conforme eu vou fornecer energia térmica, né, fornecer energia na forma de calor, o que ocorre é que eu estou aumentando a distância média entre as partículas. E esse aumento da distância média entre cada uma das partículas, de uma maneira coletiva, causa o quê? Um aumento macroscópico desse nosso sistema. Então, a dilatação térmica acontece porque, basicamente, ocorre uma dilatação da distância média entre cada um dos átomos que estão ali vibrando no do nosso sólido. Né? E, novamente, a dilatação térmica, lembrando da última parte, ele tem a parte de dilatação térmica quando nós temos uma única dimensão. A dilatação térmica a gente chama de linear. Dentro de certo intervalo, ela é o quê? Ela é proporcional à temperatura, né? E essa constante de proporcionalidade é o que a gente chama de coeficiente de dilatação linear do material. A gente consegue descobrir, portanto, o tamanho final deste nosso objeto. Então, pegando uma tabelinha aqui, tá? Uma tabelinha de vários objetos, tá? Teve materiais desde aço, alumínio até zinco, tá? Olha, o zinco, veja que esses números aqui são bem pequenos. O coeficiente de dilatação linear, ele é a unidade dele, tá? Graus centígrados a menos 1 ou Kelvin a menos 1, tá? Essa é a unidade utilizada. Note que do zinco, ele é muito pequeno, tá? 10 a menos 5. Então, para cada grau, é como se um metro de objeto, cada grau, para cada variação de 1 grau, ele vai variar somente 1 milímetro, 10 a menos 5 da ordem. Tá? Vai variar realmente muito, muito pouco. Então, o zinco aqui tem, na verdade, menos que 1 milímetro, vai variar 10 microns, 10 a menos 5. Então, um zinco aqui ó, tem um coeficiente 6,4 vezes 10 a menos 5, que é 6 vezes maior, por sua vez, do que o aço, que também tem coeficiente de 1,1 vezes 10 a menos 5. Aqui tem um vidro comum, ó, que tem 0,9 vezes 10 a menos 5, expande menos, né, do que os materiais, mas tem um vidro pirex aqui, ó, que expande 0,3. E tem outros materiais que expandem menos ainda, então, ou seja, tem uma expansão muito menor em função da temperatura. Esses objetos podem ser extremamente interessantes em algumas aplicações. Por exemplo, veja sistemas de órbitas, como você tem um aumento da temperatura muito grande, um resfriamento muito grande, quando está diretamente em contato com o Sol, temperatura altíssimas, quando está na sombra da Terra, a temperatura diminui bastante. Então, esses sistemas, você não pode ter uma variação muito grande, porque você não pode atrapalhar algumas medidas, seja fotos do universo ou entre outras. Mas veja que tem uma variação razoável, mas todas elas em torno de 10 a menos 5, varia sempre muito pouco.
Agora, utilizando aquele nosso exemplo que a gente deu lá na frente, da nossa tira bimetálica, a gente consegue entender por que ela torce para um lado e não para o outro. Essa tira bimetálica, ela é feita de dois metais, é bimetálica, tá? Então, você pega um material, por exemplo, esse azul, que seja um material, por exemplo, vamos utilizar aqui o chumbo, tá? Ele expande mais quando aumenta a temperatura do que um outro material que é amarelo, vamos supor o aço. Então, você pega uma tira de chumbo com aço, bem fininha, comprida, de chumbo com aço, quando você esquenta, o chumbo, para a mesma variação de temperatura, o chumbo vai expandir mais do que o aço. Então, se vocês ver aqui, então ele vai envergar mais do que o aço. Por que eu sei que ele enverga mais? Porque se você fizer aqui uma expansão até um ponto lá embaixo, que chega no mesmo centro aqui, ó, essa distância, o carinha aqui de cima vai ter uma distância R, e o de baixo aqui vai ter um R menos o diâmetro desses dois, dessa tira bimetálica, menos um Dzinho aqui, por exemplo. Então, como o ângulo é o mesmo para os dois, o θ é o mesmo, o de cima vai ter um tamanho Rθ, e o de baixo vai ter um tamanho R menos 2, R menos D, vezes θ. Então, vai ter um tamanho um pouquinho menor, tá? Mas suficiente para envergar, como os dois estão grudados, essa tira está grudada, para envergar para baixo. Se eu prender essas duas no mesmo ponto aqui, ó, inicial, ele não vai poder expandir para cá, ele vai expandir para onde? Para cá. E por que isso é legal hoje em dia? Isso é uma maneira extremamente simples e barata de você fazer um termostato, né? Um sistema que liga e desliga em função da temperatura. Se ele esquenta, né? Ele está ligado aqui, mas se ele esquenta, aí ele enverga para baixo, diminui. Ou ele está desligado, né? Aí você tem uma plaquinha aqui metálica e ele está desligado, ele começa a esquentar e aí você liga, que é o caso do ar-condicionado. Se o ar-condicionado, se estiver muito frio, esse aqui vai para cá, mas conforme vai aumentando a temperatura, esse carinha vai envergando cada vez para baixo e dá o contato aqui embaixo e liga o ar-condicionado. Aqui está desligado agora, mas quando ocorre um aumento da temperatura, ele vai passar a ligar novamente. Então, esse é basicamente uma maneira muito simples e barata de utilizar essa tira bimetálica. É usada aqui e em outros sistemas também. Mas ocorre, como eu falei para vocês, essa é uma expansão que a gente chama de expansão linear. Por que a gente fala expansão linear se um material é sempre tridimensional? Por menor que ele seja, por mais fino que seja essa folha de papel, ela tem uma expansãozinha, tem um tamanho aqui, né? Por quê? Porque essa dimensão, as outras dimensões são muito maiores do que a dimensão, por exemplo, da espessura. Então, se eu tenho uma barra muito comprida, mesmo ela sendo tendo dimensão tanto nas outras tamanho nas outras dimensões, a gente usa basicamente a expansão linear, porque as outras vão expandir muito pouco, porque veja que é proporcional ao tamanho inicial. Como o tamanho inicial é muito pequeno em relação aos outros, ele vai expandir muito pouco. Mas quando os tamanhos são comparáveis, por exemplo, uma barra, uma superfície em área de uma barra, de um sistema, ele vai poder, né, ter uma expansão superficial, uma expansão em área. E também vai ter uma expansão que a gente chama, se for um volume, né, as três dimensões são comparáveis, vai ter uma expansão que a gente chama de expansão volumétrica. A gente viu que o ΔL sobre L0 vai ser um alfa ΔT, no caso da expansão linear, mas no caso da expansão superficial, o ΔA dividido pela área inicial, a zero, vai ser 2 vezes esse mesmo coeficiente de expansão alfa aqui. Ó. Esse alfa aqui é o mesmo que aparece aqui. Com um certo erro, tá? Tem um erro muito pequeno quando a gente faz isso. E a variação do volume ΔV dividido pelo volume inicial V0 vai ser 3 vezes o alfa, né, linear, vezes ΔT. Por que isso ocorre? Por que ocorre essa expansão dessa maneira? Porque a gente está, aonde que a gente está errando? Tá? Quando você, por exemplo, no caso da área, quando você tem uma área, tá? Vou desenhar para vocês aqui. Vocês têm uma área A0 aqui, tá? Que você tem, vamos chamar de área A, vai ficar mais fácil. E você tem um tamanho L1 e aqui o tamanho L2. Qual que é a sua área? A sua área é A é igual a L1 vezes L2, ok? Quando
você faz, quando você aumenta a temperatura de um ΔT, o que acontece? Você tem que sua área, ela vai ter aumentado de um certo tamanho aqui. Vou desenhar aqui para vocês. Aqui vai continuar sendo L1, tá? Até aqui, mais um delta L1. Aqui vai continuar sendo um L2, mais um delta L2. Tá? E aqui eu vou ter um A. Um A que vai ser um A2, que vai ser igual ao novo L1 final, né? L1 final, vezes o L2 final. Ok? Como é que a gente faz essa conta agora para descobrir quem que é esse carinha aqui? Bem, a gente pode pegar o delta L, perdão, delta L não, delta A, que é essa variação em área que a gente consegue ver por esta área rachurada, tá? Houve um aumento que a gente vê por esta área rachurada. Eu estou vendo só de um lado, tá? Mas, enfim, imagina como vale a mesma ideia, imaginando o aumento, né, de todas as áreas ali, de todos os lados, não só de um lado, em cima e da direita, como mostrei para vocês. Mas você pega o delta A dividido por A, isso vai ser o quê? Vai ser um delta, variação do tamanho da área A, que é L1 vezes L2, dividido por A, que é L1 vezes L2. No nosso cálculo de variações, a gente tem que, a variação de L1 vezes L2, quem que vai ser? Vai ser L1 vezes delta L2, mais L2 vezes delta L1, mais delta L1 vezes delta L2, dividido por L1 vezes L2. Isso daqui vai ser o quê? Eu posso... Esse L1 vai cancelar com L1, vai ser delta L2 dividido por L2, mais delta L1 dividido por L1, mais delta L1, delta L2 dividido por L1, L2. Só que quem que delta L dividido por L é alfa vezes delta T. Então, esse daqui vai ser mesmo alfa delta T, que também vai ser alfa delta T. Então, vai ser 2 alfa delta T. E esse aqui vai ser aqui, alfa delta T dividido vezes alfa delta T. Então, isso aqui vai ser mais alfa ao quadrado delta T ao quadrado. Portanto, quem que é esse alfa ao quadrado, delta t ao quadrado? Esse 2 alfa delta t é até a parte daqui, ó, esse carinha e esse carinha aqui. Esse que está sobrando aqui, ó, esse pequeno pedaço que está sobrando aqui, é a multiplicação dos dois. É o alfa ao quadrado, delta t ao quadrado. Tá? E ele é muito pequeno, então ele dá a ordem de alfa ao quadrado. Como alfa é da ordem 10 a menos 5, alfa ao quadrado é da ordem 10 a menos 10. Então, em geral, a gente ignora esse erro incremental. Então, por isso que a gente fala que o alfa superficial, né, o alfa de área, ele é igual a 2 alfa linear. E a mesma ideia vale para o volume, tá? Vocês podem fazer para o volume na casa de vocês. Bem, isso acontece quando nós temos sólidos, né? Mas como acontece com líquidos? Líquidos, nós temos situações onde o líquido está dentro de um recipiente. O líquido sempre vai estar dentro de um recipiente que vai conter aquele líquido. Portanto, o líquido vai ter sempre um volume. O líquido nunca vai ser uma expansão linear de um líquido, né? Vai ter um volume que o contém. Então, a gente sempre vai falar de expansão volumétrica de líquidos. E nesse caso de expansão volumétrica de líquidos, vai ter sempre uma expansão de volume. E para essa expansão de volume, a gente utiliza uma nova letra para caracterizar o coeficiente de expansão volumétrica de líquidos, que a gente usa o beta. Tá? Então, a gente usa o beta para designar o coeficiente de expansão volumétrica de líquidos. Mas vale a mesma ideia. Tá? O líquido ele expande linearmente com a temperatura, tá? Dentro de certos intervalos, né, que isso possa acontecer. Ou seja, o volume do líquido varia linearmente com a temperatura. Dos líquidos todos os líquidos que a gente tem aí para serem utilizados, o mais importante é a água, tá? Que é o que obtém 3/4 aí, né, da superfície da Terra, 3/4 da superfície são de água. Tá? Portanto,
A água é um líquido, né, extremamente importante. Mas a água também tem uma característica, além de ser um líquido importante, tem uma característica extremamente vital para a vida na Terra, que é a seguinte: aqui está a variação da densidade, a densidade em quilos por metro cúbico, em função da temperatura em graus Celsius. Então, iniciando aqui em 25 graus Celsius, você vê que conforme eu vou diminuindo a temperatura, ocorre o quê? Ocorre uma contração. Como ocorre uma contração, né, o volume diminui, para a mesma quantidade de água, ocorre um aumento da densidade, porque a densidade, ρ aqui, a densidade ρ, é igual a massa pelo volume. Se o volume passa a diminuir, né, se o volume diminui, a densidade ela aumenta. Tá? Então, estou contraindo a água, o volume diminui, a densidade aumenta. Até esse ponto aqui, ó, até esse ponto mais ou menos em 4 graus Celsius. Nesse ponto em 4 graus Celsius, ocorre uma inversão, ocorre uma diminuição da densidade, ou seja, o aumento do volume em função da temperatura. Né? Vai diminuir conforme a temperatura vai diminuindo. E isso, então, é uma propriedade particular da água. Né? Isso, a água, acontece isso com a água. E por que acontece isso com a água? Acontece isso, enfim, basicamente porque, bem, quando a água está líquida, ela tem, as moléculas não têm uma tal energia que elas não se ligam muito bem às outras, elas estão se movimentando de maneira frenética dentro da nossa, embora a água esteja ali parada, as moléculas não estão paradas, estão se movimentando em torno, né, de uma determinada posição, chocando umas com as outras. Quando eu vou passando a resfriar, eu vou retirando energia. Essa energia cinética delas vai diminuindo, elas vão se movimentando cada vez mais devagar, a tal ponto que uma energia passa a ficar em evidência, que é a energia da ligação de hidrogênio. Esse oxigênio aqui vai começar a ter uma certa energia, a querer se ligar com o outro hidrogênio do lado de cá. Tá? E aí vai acontecer o quê? Acontece que ele vai querer ter essa união, tá? Do oxigênio com esse hidrogênio, e isso vai acontecer ao longo de toda a água. A água vai, portanto, se cristalizar. Você vai ter um cristal de gelo. Se foi feito de uma maneira bem controlada, a gente consegue realmente ter cristais de gelo de de tamanhos razoáveis. E o que acontece? Bem, veja que aqui eu tenho mais ou menos o mesmo volume, aqui é um volume um pouco maior, mas mais ou menos o mesmo volume, só com uma quantidade muito menor. Tem espaços vazios aqui. Uma quantidade menor de moléculas de água. Portanto, ou seja, aconteceu, para o mesmo volume, eu tenho uma quantidade menor de moléculas de água. Isso faz o quê? Faz o que, basicamente, que tem uma expansão, né? Tipo, essa minha molécula vai ter que ter uma expandida. Ocorre uma expansão desse volume, devido a essa ligação de hidrogênio. Isso é fundamental para a gente. Tem umas coisas ruins que acontecem, por exemplo, quando aqui no Brasil nem tanto, talvez mais no sul, mas nos países nórdicos, ocorre quando tem o congelamento da água, temperaturas muito baixas, de 0, 20, 30 graus abaixo de zero, ocorre realmente uma expansão do líquido, do gelo aqui, e pode quebrar, né, o encanamento e, consequentemente, ter vazamento. Ou realmente você tem uma expansão tal que você quebra uma garrafa que contém uma certa quantidade de água, tá? Isso realmente é muito ruim e pode de fato acontecer. Mas é graças a essa propriedade da água que nós temos uma coisa muito importante, que é, bem, o fato de quando nós temos a água está se tornando congelada, está no gelo, o gelo vai flutuar sobre a água, tá? O gelo vai passar o quê? Vai começar a flutuar sobre a água. E acontece que o gelo é um excelente isolante térmico, tá? O gelo é um excelente isolante térmico. Então acontece que caso o gelo não fosse mais denso do que a água, ia acontecer, ia formar gelo aqui na superfície de cima, e o gelo ia ficar mais denso do que a água, ele ia fazer o quê? Ele ia cair, e a água que não está líquida ia subir. E essa água que está líquida ia subir, ia virar gelo, ia cair, e consequentemente todo um lago, todo o oceano, ia ficar congelado. Mas como o gelo ele fica menos denso, ele fica ali na superfície de um lago, por exemplo. Ele fica gelo na superfície de um lago e ele é um isolante térmico. Então, abaixo aqui, pode ter o quê? Pode ter uma vida, pode continuar tendo vida acima da temperatura de zero. Se não fosse isso, na época glacial da Terra, todo lago teria congelado.
E a vida, a própria evolução da vida na Terra teria sido de maneira completamente diferente, porque graças a essa propriedade da água de ficar menos densa quando torna gelo, e o gelo ser um isolante térmico. Então, com isso a gente finaliza essa parte da aula, a gente se vê na sequência.